Tocar piano não desafina. Toque à vontade. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que está nos assistindo aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Aqui em São José do Preto, você nos assiste pelo canal 4 da NET e também em sinal aberto no 28.2. Esse sinal aberto digital chega para toda a região. E você do mundo inteiro pode nos conferir pelo YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Hoje eu converso com o Edson Lima, que é um apaixonado por piano. Ele toca, afina e carrega o falar e se precisar, faz tudo com o piano, né, Edson? Tudo. Edson, prazer te receber aqui, falar sobre esse instrumento musical tão bonito, tão bacana, e um papo sobre música, né? É isso mesmo. Vamos lá. Quanto tempo, de onde é que surgiu o teu interesse pelo piano em si, pelo instrumento musical, Edson? Foi o primeiro instrumento que você ficou apaixonado ou não? Eu nasci no meio de piano. Sei. Desde que me conheço por gente, meu pai já mexia com piano e eu aprendi a gostar de piano. Estudei piano quando garoto, fiz conservatório musical e depois eu aprendi a trabalhar com pianos, afinação e qualquer serviço em piano com o meu pai. Onde foi isso? A infância foi aonde, Edson? Em Rio Preto. Aqui A infância foi em Rio Preto, adolescência em São Paulo, juventude em São Paulo e depois em Rio Preto de novo. Sim. E essa criança com um monte de piano em casa, como é que era? Quando os amigos iam lá, a colega ia lá, como é que era? Uma casa diferente, imagino, do que do restante do pessoal, ou não? Muito diferente. Eu comentei com você que eu nunca tive a surpresa de ver um piano aberto pela primeira vez. Eu brincava de criança com peças de piano. Até hoje as pessoas estranham muito quando perguntam a profissão. Você tem que falar assim, eu trabalho com piano. A pessoa, o quê? Com piano. O quê? Piano? É piano. Ah, mas você ganha vida como? Com piano. Com piano. Eu ganho vida trabalhando com pianos. E aí você fez o conservatório, se formou pianista. Seu pai trabalhava com piano, mas ele afinava também ou não? Era só venda, esse tipo de coisa? Como é que era? Não. O meu pai, antes mesmo de nascer, aos 16 anos de idade, ele foi trabalhar numa fábrica de pianos. Muito importante, não existe curso para afinar piano. Não tem. Não existe. Ou você trabalha numa oficina ou numa fábrica, o que já não tem mais hoje no Brasil, né? Agora é tudo importado. Então você não pode se formar um afinador de piano. Você tem que aprender como um aprendiz mesmo. Sim. Né? Meu pai aprendeu dessa forma, ele trabalhou em fábrica durante vários anos, ainda relativamente novo, ele foi aprendendo e subindo. Sim. E chegou a mestre geral de fábrica. Alguém convidou ele para trabalhar pelo mundo, ele aceitou. De São Paulo ele foi para Ribeirão Preto, veio parar aqui em Rio Preto. Eu tinha 9 meses de idade nessa época, ele mudou para cá, eu vim junto. Aos 10 anos eu fui para São Paulo, aos 12 anos eu voltei para Rio Preto, aos 14 anos eu fui para São Paulo e aos 33 eu voltei para Rio Preto. E a minha vida com piano é isso, é a minha vida inteira. Eu vivo de música sem necessariamente tocar profissionalmente. E precisa, você estava falando do afinador, precisa saber tocar piano? Quem afina piano? Um afinador precisa ou não? Todo mundo acha óbvio. Se você afina, obviamente você tem que saber tocar. Não. Não precisa? Não, absolutamente não. Meu pai não toca absolutamente nada de piano. Era, né? Ele morreu. Sim. Ele foi um dos melhores afinadores, muito respeitado no Brasil todo. Ele era muito conhecido no Brasil todo. Você precisa ter alguns conhecimentos técnicos de música, mas fundamentais. Você tem que saber o que é uma escala musical, já que você vai trabalhar com isso, o que são harmônicos, o que são intervalos. Isso você tem que saber. Tá. Só. E o ouvido bom? Primeira coisa, mas não basta. Tá. Se você tiver só um bom ouvido, não vai resolver o seu problema. Não segura a tua onda. Não. Você tem que ter primeiro a sensibilidade. Se não tiver, nem adianta começar, certo? Você tem, aí você tem que treinar. Aí sim você vai treinar, até você primeiro educar o ouvido e segundo calibrar a sua mão. Tá. Ela tem que ser muito precisa, entendeu? E isso leva muito tempo. A afinação de piano é das últimas coisas que você deveria aprender quando você mexe com isso. Tem uma série de coisas antes disso para você afinar um piano. O piano, eu só vou afinar um piano na hora de entregar ele para você. Entendi. Entendeu? Antes eu vou fazer uma porção de coisas nele
que são serviços técnicos que são difíceis de fazer e que muito pouca gente, mesmo que trabalha com isso, conhece. Do ponto de vista, o Edson, uma pergunta, você vai dar risada, meio boba, mas do ponto de vista, o que define um piano? O que precisa ter para ser piano? É a tecla? É a caixa? O que é? Ó, a partir disso, Matheus, já pode ser chamado de piano. Uma pessoa entender Eu vou te dar um breve histórico sobre o piano. O piano foi criado a partir das espinetas e cravos, que são os instrumentos de teclado mais antigos, por volta de 1700. Ele era chamado de forte piano. Aliás, o nome piano é italiano e significa fraco, né? O nome original seria piano forte, que significa fraco e forte. O piano foi o primeiro instrumento de teclado onde era possível se ter dinâmica. Então você pode até hoje, né, tocar sons bem fraquinhos, bem suaves e bem fortes, né? A música não fica enfadonha, você escuta um cravo e você cansa, porque aquilo não sai daquilo. Um piano não, um piano tem potência e tem suavidade ao mesmo tempo, né? Depois, volta de 1900, né, final do século XIX, começo do século XX, o piano alcançou o que ele é hoje. Desde então, tecnicamente, ele é a mesma coisa, praticamente nada mudou. Tá. Ele teve uma evolução muito grande nesse tempo, ele era um instrumento bem menor, com menos cordas, com um som muito baixinho. E alguns músicos, alguns compositores como Beethoven, por exemplo, ele contribuiu demais para o piano chegar onde chegou. O Beethoven era um grande astro na época dele, era um astro de rock da época dele. Ele compunha música para um teclado maior. Então, os construtores, não tinha fabricante, né? Os construtores tinham que correr atrás do que ele fazia. Ele era muito passional. Então, a obra que gerou o instrumento em si, a demanda que gerou exatamente, o dele, aperfeiçoou isso, dele e de alguns outros, né? Ele conseguia trazer um público grande para as apresentações dele, então ele precisava de potência. Era muito comum se deixar 3 pianos à disposição dele. Ele acabava com um, punha outro, porque ele exigia demais dos pianos. E aí os construtores, os fabricantes, eles foram aperfeiçoando ou evoluindo o piano até chegar hoje, que é um instrumento em que você pode bater nele com total força, ele é feito para isso, ou com muita suavidade, ele tem aquele som que você conhece. Ele não era com esse som, ele era bem inferior a isso. Mas no final do século XIX ele atingiu esse ponto. E a partir daí, nada mais que alguém fez conseguiu melhorar ele. Ele chegou no ápice essa configuração. dele. Mais um detalhezinho, o piano foi o primeiro produto da humanidade de alta complexidade fabricado em série. Que coisa bacana. Legal, né? Que bacana. Porque ali, então, tem a tecla, tem o martelo, é martelo que se chama? Martelo. O que bate na corda é martelo. As cordas... O piano é um instrumento de cordas. De corda. As pessoas não sabem disso normalmente. Chama-se corda percutida. Então você tem um teclado com um mecanismo, um sistema de alavancas que quando você aciona, bate um martelo de feltro numa corda, ou numas cordas, né? E produz aquele som tão característico do piano. Mais do que isso, o piano, pela tessitura dele, do mais grave ao mais agudo, é um instrumento que tem a maior tessitura. Nenhum instrumento vai de tão grave a tão agudo quanto um piano. Chega tão longo. São quantas teclas? São 88. 85 ou 88, depende da época dele. Essa corda do piano, ela pode estourar? É fácil que ela estoure ou não? Como é que ela... Ela pode estourar em algumas condições. Ela pode quebrar em algumas condições. Sim. É uma corda de aço, de altíssima qualidade, e o aço é elástico. E essa elasticidade chega no final. Então, se você pegar uma chave e for puxando, vai chegar uma hora que ele vai quebrar, certo? Isso pode acontecer. Ou, no caso de começar a oxidar a corda. Ela vai se deteriorando até que ela fica num ponto em que aquela pressão não suporta mais, ela quebra. A maior parte das cordas do piano são feitas de rolos de aço, você simplesmente tira, faz na mão. Ah, tá, não são cordas específicas daquela nota. Não, você não compra cordas de piano. Tá. Eu compro rolos de aço com medidas específicas, são várias medidas. Você diz o diâmetro dela. Exatamente, são várias medidas, muitas medidas. E aí eu tenho que medir a espessura de cada corda, e a gente já conhece, sabe mais ou menos como é que é. E aí você vai lá, corta ela na medida, faz os anéis e coloca. Agora, as cordas graves do piano, elas são bordões, elas são fios de aço enrolados em cobre. Aí é um pouco mais complicado, você tem que ter uma máquina especial para fazer isso, você tem que ter
o aço na espessura, comprimento certo, com o cobre enrolado no comprimento certo, com a espessura do cobre também No comprimento. tudo. Aí você enrola e aí você tem que fazer essa corda. Você não compra essa corda. Você não vai lá, eu quero a corda X do piano. Não existe. Cada fabricante tem uma medida, tem um padrão diferente do outro. Você falou de piano feito aqui no Brasil. Hoje em dia tem alguma fábrica de piano brasileira ou não? Como é que tá a produção nacional, ô Edson? Até a Segunda Guerra Mundial, só existiam pianos importados. Os mais comuns eram os alemães, mas você também tinha francês, inglês, Tchecoslováquia, tinha de vários lugares. Mas os principais eram os alemães, eles eram os principais fabricantes do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, eu não preciso falar para você que a Europa parou de fabricar piano, certo? Você tinha que fabricar tanque de guerra, não piano. E você teve também a imigração de muita gente para o Brasil que sabia mexer com isso, pessoal técnico. E começou-se a fabricar piano no Brasil. Então, na década de 50 para 60, foi o ápice de fabricação de piano. Você tinha muitas fábricas que fabricavam muito piano. O piano, ele fazia parte da educação da classe média. Falar, né? Então, é muito presente, né? Você tinha lojas de pianos e partituras que vendiam outros instrumentos. Se você for uma loja, hoje em dia não tem um piano lá dentro, só tem outros instrumentos, né? Naquela época era assim. Então, o que se ganhava dinheiro era construindo e vendendo piano. A partir da década de 70, começou um declínio, né? Você começou a ter os instrumentos eletrônicos e você começou depois a ter a informática. Sim. E o interesse foi sendo dividido, né? 80 caiu bastante, reduziu muito o número de fábricas, ficaram acho que 2, no máximo 3 fábricas. Para os anos 2000, uma fábrica só, que é a Pionofatura Paulista, que a partir de 2000 qualquer coisa começou a importar peças para montar o piano e foi aumentando isso até o ponto que hoje em dia eles importam o piano e colocam a marca. Perfeito. Eles venderam a fábrica muito grande que eles tinham, né, em Pirituba, tem um salão pequeno para receber os pianos e do ponto de vista, não digo nem do interesse, porque você abrir um piano e começar a tocar, quem está perto fica encantado, né? Não tem nem como. Como vai o piano hoje em dia, Edson? Muito bem, obrigado ou não, no sentido do dia a dia das pessoas? O que você sente? As pessoas têm comprado piano, têm tido piano em casa ou não? O perfil de quem hoje tem um piano dentro de casa? Escutei algumas vezes na minha vida que o piano ia começar a cair, né, a venda, a procura, sim, porque agora você tem o piano digital, sim, porque você tem o teclado, porque você tem não sei o quê. Bom, primeiro, um piano digital não é um piano, ele é uma imitação de piano. Por melhor que ele possa ser, né? Exatamente, ele não vai ser um piano. Segundo, o piano é um instrumento clássico. Ele sempre vai estar presente. Sempre, sempre, sempre. Não importa que se passe 200 anos, né? E terceiro, tem sim muita gente. Eu costumo brincar que se você... Um violão, todo mundo sabe quem tem. Porque ele põe nas costas e sai andando para a rua. Um piano não, ele está na casa dele guardado lá. Isso. Quem sabe disso sou eu. As pessoas não sabem. Então, as pessoas têm a impressão que não tem mais piano. E tem. Ainda existe comércio, sim, de piano. As lojas de instrumentos não tem, mas se você for lá, eles encomendam para você, porque é muito capital para ficar parado, claro, lá. Né? Ficar. E ainda tem muitos fabricantes no mundo. A China fabrica muito piano, o Japão fabrica piano, os Estados Unidos fabrica piano, né? E é um instrumento ainda muito usado, muito popular. Eu costumo dizer o seguinte, um violão você acha a partir de R$100 para comprar, sim, certo? Então qualquer um pode, né? Então é um instrumento popular. Agora, um instrumento que custa tão caro, tão difícil de carregar, tão difícil de aprender e continua popular, é porque deve ser muito bom. Ele tem muito encanto aí, né? Tem muito. Você falou dos pianos... É piano eletrônico, é isso? Digital? Hoje em dia é digital. Existe uma afinação para eles ou eles não? Eles são afinados... Isso da vida, assim, já vem afinado e não há para você mexer. Já vem de fábrica. E do ponto de vista dos rudimentos, o que você precisa para afinar um piano? Além do ouvido, paciência, e que instrumentos você tem que ter Para afinar um piano, isso, especificamente afinar um piano, você tem ferramentas para fazer específicas para fazer quase tudo no piano, né? Mas para afinar um piano, você usa o que a gente chama de cepeta, que são cunhas de borracha para isolar a corda, para você afinar uma de cada vez, não misturar sons. Você tem a chave de afinação de piano, uma chave específica que você encaixa nas cravelhas.
Você tem o diapasão, que é o padrão de afinação de qualquer instrumento musical, e hoje em dia você tem o diapasão eletrônico, que é um instrumento que agiliza, facilita e que tem um problema muito sério, que a partir dele muita gente afina piano sem saber afinar. Então você vai pagar para alguém afinar o seu piano e não vai fazer um bom serviço e você não sabe disso porque você não tem sensibilidade para, né? E ele vai receber o dinheiro dele, vai embora e vai ficar tudo certo. Mas o certo seria você aprender a afinar sem o recurso eletrônico. Sim. E depois que você souber afinar, você poder usar ele para agilizar. Para agilizar e sabendo o que está acontecendo, né? Assim como uma calculadora. Entendi. Você tem que aprender a fazer o cálculo para depois usar o recurso, para saber o que está acontecendo. A mesma coisa do piano. Do ponto de vista prático, eu estou falando besteira, de uma nota você vai afinando as outras ou não? É isso? A afinação de um piano é feita com o diapasão. O diapasão é uma ferramenta, né, que te dá 440 Hz, que são 440 vibrações por segundo. Esse é o som da nota Lá central do piano. E é a base de afinação para todos os instrumentos musicais. Mas todos os instrumentos, não só o piano, todos. Tá. A partir dessa nota, você tem que fazer uma escala. A escala é de Lá até Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? E você faz isso através de harmônicos. Ou você tem que... Eu, no caso, eu uso quintas e quartas, alternadamente, e para fechar uma oitava. O grande problema disso é que uma escala musical não é perfeita fisicamente. Você tem que temperar a escala. Se você fechar uma escala absoluta, quando você fechar a oitava dela, vai estar mais alta. Entendeu? Então você tem que saber tirar isso no ouvido, um pouquinho de cada uma. Quem estabeleceu isso foi o Johann Sebastian Bach, 1700 e qualquer coisa. E tem uma obra dele muito famosa chamada O Cravo Bem Temperado, onde ele estabelece esse padrão de afinação para corrigir esse problema sem doer no ouvido. Entendi. O Bach também é responsável pela criação da escala musical como a gente conhece hoje. Então é uma matemática que depois você vai ajeitando nas minúcias, é isso, né? É uma física ajustada. É música e física. Tá. Matemática também, mas principalmente física. Sim. Música trabalha com frequência, com ondas, né? Ondas sonoras. E a afinação nada mais é do que ajustar essas ondas. Tá. E quando você começa a fazer, qual que é o teu ritual de... Tem que estar num lugar silencioso, às vezes não tem como, né? Você já veio fazer, que faz sempre, às vezes, quando aqui o piano da câmara. Como é que é o mínimo que você precisa ter de tempo e de espaço ali, de ambiente para fazer essa afinação? Eu vou fazer afinação em qualquer ambiente. Vai ter que fazer, né? Certo. Agora, o resultado que eu vou ter final vai depender do ambiente, não de mim. É obviamente do piano também, do tipo de piano. Então, se eu tiver um ambiente silencioso, com um bom piano, a afinação vai ficar excelente. Se eu tiver um ambiente barulhento, com um piano não muito bom, ela não vai ficar boa. Ela vai ficar aceitável, mas não vai ficar boa. Tem também o tempo que eu demoro. Tá. Quanto melhor as condições, menos tempo eu demoro, porque eu chego mais fácil onde eu quero. Entendi. Quando eu já afinei piano em escola de música, em que tinha gente dando aula do meu lado, de violão. E eu tinha que afinar, E eu ganho, eu preciso fazer a pessoa aquilo. Quer que eu faça, eu faço, não tem problema. Mas tem gente tem lugares que você vai afinar o piano, a pessoa tem consciência, ela deixa tudo no mais absoluto silêncio. E tem lugares que liga a televisão e grita e conversa, sabe? A gente faz o que pode, né? Eu não posso chegar na casa de ninguém e falar, olha, eu não quero que você faça isso. E do ponto de vista, vamos falar de efeitos externos no instrumento, o Edson, e de sazonalidade. Quanto tempo... Vou fazer várias, aí você vai matando. De quanto tempo você acredita que um piano tem que ser afinado? Tem época do ano melhor para afinar o piano, tempo seco ou tempo úmido? Então, vamos lá. Tem nota que desafina mais do que outras? Faz um apanhadão aí disso aí. Boa pergunta, você andou pesquisando, né? Com certeza. Bom, eu não acredito, eu sei. Né? Não é uma questão de crença. Sim. É técnico isso. Depende de onde estiver o piano. Você tem um piano na sua casa, certo? Para o seu uso lá pessoal, particular, você adora tocar piano, aprendeu, né? Tem um piano em casa. Eu vou aconselhar que você afine esse piano a cada ano. Porque você tem a sazonalidade, você tem as estações do ano. Você tem
calor e frio, que é inverno e verão. Você tem chuva, seca. São os fatores que vão determinar a desafinação do piano. Na verdade, o que vai desafinar o piano é a variação de temperatura. Entendi. É a dilatação e a contração. Um piano afinado, ele tem aproximadamente 22 toneladas de pressão nele. Isso é muito sensível. Qualquer variação, a pressão é tão grande que qualquer variação de temperatura, o piano vai dilatar ou contrair as cordas e vai desafinando. Um lugar que está com ar-condicionado, por exemplo, que fica variando sempre, isso vai... O problema é a variação. Se você tiver um lugar com ar-condicionado que vai ficar ali 24 horas por dia, tá tudo certo. Ele vai desafinar muito pouco. Ele vai desafinar, mas é muito pouco. Agora, se você ligar ele todo dia e desligar, aí ele vai desafinar mais rápido. O instrumento sente. Se você tiver um piano, por exemplo, numa escola de piano, elas não fazem isso, mas eu sugeriria, certo, bem, que se fizesse a cada 6 meses. Porque é um uso, eu não diria nem profissional, mas contínuo, né? É um uso de aprendizagem. Você tem que educar o ouvido, então você tem que manter o piano melhor afinado. Então nós temos um piano num restaurante ou numa casa noturna, um piano que se usa profissionalmente, que você está ganhando dinheiro com isso. Você se apresenta com ele a cada 3 meses. Sei. Entendeu? Agora, uma orquestra sinfônica, a cada apresentação ele vai ser afinado. Tem que ser afinado. Você tem a iluminação, você tem... O transporte interfere ou não? O carregar Menos do que todo mundo acha. Todo mundo acredita que se mexe... Desafinou meu piano, o que eu faço? Não. Se ele for transportado por quem tem conhecimento técnico, praticamente não vai desafinar. Sim. Né? Agora, o que vai desafinar, mesmo que ele for transportado com conhecimento técnico, é você tirar de um ambiente e colocar num outro muito diferente. Um ambiente mais quente ou mais frio, um ambiente mais úmido, por exemplo. Né? Aí você vai alterar porque ele vai se adaptar à nova situação. Agora, se você transportar de um lugar para outro, que tenha condições mais ou menos semelhantes, não tem problema nenhum. E as notas? Tem algumas que desafinam mais ou não? Tem. Pelo uso, talvez? Como é que é? Não é pelo uso. Sim, importante que você falou. Eu acabo de afinar um piano, vem uma pessoa com a chave do piano, vai trancar, ninguém vai mexer para não desafinar. Tocar não desafina. Sim. Tocar não desafina o instrumento. Não. Muito a pessoa bom. pode tocar muito ou não tocar nada, ele vai desafinar igualzinho. Não é o fato de tocar que vai desafinar ele. Que maravilha. No piano, você tem as cordas, as notas graves e as agudas. Isso é determinado pelo tamanho, pelo comprimento da corda. Quanto mais comprida for a corda, ela vai desafinar proporcionalmente menos. Quanto mais curta for a corda, que são os agudos, ela vai desafinar proporcionalmente mais. Sério? Entendeu? Porque a desafinação é a mesma. Mas como ele é grande, isso aqui é pouquinho. Agora, quando ela é curtinha, isso aqui é muito. Entendeu? Então, a parte aguda do piano, ela normalmente desafina mais. Desafina, o prazo de validade dela seria menor do ponto de vista... Mais ou menos isso. Outra coisa importante também de saber, não existe, tecnicamente falando, um piano afinado. A não ser que seja um piano digital. Tá. E a grande mágica do piano é justamente essa. É essa imperfeição que ele tem. Entendi. Se você tocar num piano digital, num órgão, alguma coisa assim, ele vai estar absolutamente afinado, absolutamente afinado. Isso cansa o ouvido. Depois de 1 hora, 2 horas escutando aquilo, tipo, satura o ouvido. Um piano não, ele tem uma ondulação na afinação dele. Você toca horas sem que ele... Que ele te machuque ou te enjoe, né? Sature o ouvido. Tá dessa forma. E existe, para você, quando você tá... Te incomoda quando você está ouvindo um piano muito desafinado ou não? Pouco também. Você já fica... Pouco desafinado também. Você fica... Tem um detalhe importante. Afinação é importantíssima. Né? Depois que você afina, o piano fica mais... É difícil explicar para quem mexe com isso. Ele fica mais puro, mais cristalino, certo? Não gosto de tocar num piano desafinado, de forma nenhuma. Sim. Às vezes até toco. Agora, se eu for afinar o seu piano e eu não gostar do seu piano, porque um piano não é só afinação, tem uma coisa chamada timbre, né? Que é a qualidade do som do seu piano. Isso é bom ou é ruim? Tem a técnica, o ajuste bem feito, uma boa marca, uma marca ruim. Então, se eu sentar no seu piano
Depois que eu afinar e se levantar e for embora, eu não gostei do seu piano. Se eu acabar de afinar e ficar dedilhando ele, é porque eu gostei do seu piano. Tá te fazendo... Eu gostei dele e estou me deleitando com o som dele. Ô, Edson, pelo nosso papo, já vi que você é um cara muito criterioso. Entre você ter afinado, vamos chamar brincado, a primeira vez com o piano, e falar, não, Matheus, eu sou um afinador de piano. Quanto tempo foi para você bancar isso de experiência, para falar, não, eu sou um afinador de piano? Eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha 14 anos, com o meu pai. Aliás, desculpa, para o meu pai. Não trabalhava com ele, trabalhava para ele. Porque é bem diferente. Com 14 anos. Eu fui afinar o primeiro piano na rua, não na oficina, na rua, com 22 anos. Sim. Né? Mas assim, quando eu tinha 14 anos, eu não tinha como meta de vida ser um afinador de piano, eu só trabalhava. A partir dos meus 18 para 19 anos, eu decidi que eu ia afinar piano. Aí eu levei mais uns 3 ou 4 anos treinando para isso. Tá. Mas, veja bem, eu faço isso desde que eu nasci, quer dizer, eu vivo nisso desde que eu nasci. O meu ouvido já tinha sensibilidade. Eu já sabia o que era afinação muito antes de começar a afinar. Eu só tive que treinar, né? A mão é muito importante, a precisão da mão, entendeu? Aí eu levei uns 3 ou 4 anos aprendendo. É possível em menos? Até é possível. Quando meu pai me mandou afinar um piano na rua a primeira vez, eu fiquei inseguro. Falei, meu Deus do céu, e agora? Afinar na oficina, tranquilo, mas e na rua? Tudo certo, né? Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, fica tranquilo, porque tem muita gente afinando piano por aí que sabe muito menos do que você. Tá tudo em casa. E hoje em dia, como é que tá o ramo da afinação? Você sente uma galera nova, um interesse por isso ou não? Como é que você pode falar aqui de Rio Preto, né, que é a tua realidade? Como é que tá? Minha realidade não é só Rio Preto. Não. É bem mais ampla que isso. Eu conheço e sou conhecido em uma região, em São Paulo. Eu sou, por exemplo, técnico credenciado pela Yamaha. Sei. Né? A Yamaha foi a primeira empresa que eu vi nesse país aqui que investe em pós-venda. Que bacana. Que tem assistência técnica. Entendi. A cada ano, 2 anos, eu vou para São Paulo, eu fico 2 semanas lá fazendo treinamento com eles. E eu aprendo com eles. Sei. Não tenho vergonha, eu aprendo com eles, entendeu? Fora isso, eu não vejo muita gente aprendendo, não. E você tem o problema agora de não ter mais fábrica no Brasil. Então, as fábricas formavam técnicos. Poxa vida. Agora não. Então, você tem oficinas, um garoto entra, alguns gostam e vão ficando por não ter outra coisa para fazer ou porque gosta mesmo e vão aprendendo. Mas você não tem método, entendeu? Cientificamente falando, que vai ensinar você a afinar piano. Você tem que ir aprendendo. E aprendendo é fazendo e é dessa forma. Então, se já era raro e sempre foi, sempre vai ser, daqui a algum tempo vai ser mais ainda. Você pensa nisso, se preocupa isso ou não? Ou que fique para a próxima geração, um problema que eles que resolvam vocês. Exatamente, eu não me preocupo com isso porque não é da minha alçada. Eu não tenho nenhum pupilo, não tenho nenhum aprendiz. Né? Não achei ninguém que realmente quisesse. E se tivesse, tem paciência para ensinar ou não? Ou questão de paciência, é a pessoa ter a disponibilidade de estar junto, não é? Você tem que trabalhar com isso. Tem que trabalhar com isso, né? A minha filha mais velha, ela fala para as pessoas, não para mim, né? Que já me falaram, ela fala, meu pai não conversa, ele dá aula. Então, eu teria o maior prazer em ensinar isso para alguém. Mas você tem que achar a pessoa certa. Né? Não basta você achar uma pessoa que quer ganhar dinheiro com isso. A pessoa tem que ter sensibilidade. Uma coisa interessante que eu não falei, se você não aprender a afinar um piano até os 28 para 30 anos, esquece, você não vai aprender mais. Não dá mais? Não. Você não consegue mais adquirir a sensibilidade. Não adianta, você tem 40 anos, agora eu vou aprender a afinar. Velho. Não. Você não vai conseguir, nunca. Por maior boa vontade que você tenha, por maior... Eu faço pedagogia. Então, eu aprendi lá, por exemplo, que antes da sua puberdade, se você for exposto a línguas estrangeiras, você vai falar elas perfeitamente, sem sotaque e tão bem quanto a língua materna. A partir da puberdade, você não consegue mais. Você vai falar, mas você vai falar com sotaque, você não consegue... Não é diferente com o piano. O seu cérebro está pronto para isso até certa idade. Depois dessa idade, pode esquecer.
Você tem que ser exposto a isso antes dessa idade. Ô Edson, muito obrigado. Já deu meia hora, passou que a gente nem viu. Só te digo uma coisa, vida longa, né? Agora, um dos poucos afinadores de piano. E pelo nosso papo eu sei que você é muito criterioso e muito sério no que faz. Que bom. Foi um prazer falar da minha especialidade, que poucas vezes a gente fala. Não, é isso mesmo, Edson. E eu vou deixar o contato para o pessoal, pode deixar o contato? Por favor. Se o pessoal quiser conversar sobre música e contratar o afinador, está à disposição, né? Por favor. É isso mesmo. Gente, eu fico por aqui com a palavra e você continua nos assistindo aqui pela TV Câmara, do canal do Legislativo. A gente tem uma programação especial para você. Até o próximo programa. Tchau.